Eu louvarei o nome do Senhor. Anunciem a grandeza do nosso Deus. O Senhor é a nossa rocha. Ele é perfeito e justo em tudo o que faz. Ele é fiel e correto e julga com justiça e honestidade. Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e, por meio do Evangelho, revelou a vida que dura para sempre. Pode um morto se levantar, pode um escravo se libertar, pode um cego se dar visão, ou se escolhe a salvação. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Não existia razão em mim para o Deus Santo escolher-me.
pelo amor. Na morte de Cristo Salvador, a morte nos foi derrotada. Nenhuma gota de sangue eficaz, nem qual foi na cruz derramada. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Irresistível é a graça de Deus ao que está morto em pecado. É soberano, chamado do Pai, ao homem atraído e amado. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Em santidade da Cristo viver, vencendo o mundo e o pecado. Nada, ninguém, nem a morte ou mal afastam de Deus seus amados. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Escolhido fui, escolhido sou, desde o princípio por Deus Criador. Escolhido fui, escolhido sou, pela graça, pelo amor. Boa noite, queridos. Vamos para Juízes, capítulo 6, versículos de 11 a 14. Então veio o anjo do Senhor e se assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco,
Por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram? Dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livre Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos a tua direção para esse tempo em torno da tua palavra, que ela encontre em nosso coração guarida, um lugar onde possa germinar e dar frutos para a tua honra e para a tua glória. Obrigado por esse grande privilégio. Nós oramos agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, eu queria pensar com vocês sobre, nessa noite, sobre o tema colocar em perspectiva. Queria pensar com vocês sobre esse tema nessa noite, colocar em perspectiva. Por mais que, antes de passarmos para a mensagem propriamente dita, eu quero introduzi-la pensando um pouquinho. Por mais que os anos passem, eu não esqueço algumas palavras que ouvi ao longo da minha vida, em muitos momentos decisivos dela. Quando me converti, ou fui convertido por Deus, já é sabido, eu já falei por várias vezes, que eu trabalhava numa empresa do ramo cinematográfico e por algum tempo insisti em permanecer trabalhando lá, mas minha consciência e o Espírito Santo me mostravam que ali não era mais lugar para mim. Cenas de sexo explícito, palavrões, apologia a drogas, etc., fazer parte do que eu tinha que ver diariamente como projecionista. Até que um dia eu resolvi pedir demissão. Meu chefe, que sempre demonstrou um certo apreço por mim, me disse para colocar minha decisão em perspectiva. Em outras palavras, ele queria dizer para mim pensar com mais detença, com cuidado, com clareza, com lucidez, etc. Ao que eu respondi prontamente, que estava pedindo demissão, justamente porque havia assim pensado. Foi justamente na expressão colocar em perspectiva que eu me lembrei ao estudar essa conhecida narrativa bíblica. A época era de crise, não exatamente em todos os sentidos ou aspectos igual a que estamos enfrentando hoje, em termos mundiais. Na época não se tinha conhecimento de nenhuma moléstia física ceifando vidas humanas. Por outro lado, a condição moral e espiritual havia chegado a um nível deplorável, o que não é muito diferente nos dias atuais. O último versículo desse livro resume bem o que foi o período dos juízes. Diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Juízes 21, 25. Salvo engano, foi D.L. Moody que disse, comentando sobre esse versículo, ele disse o seguinte, foi cada um fazendo o que achava mais reto que fizeram o que era errado. Em sua providência, o Senhor Deus já havia enviado alguns libertadores, como Otiniel, que livrou Israel de Cusã e Zataim, Eude, que livrou os israelitas da opressão de Eglon, rei dos Moabitas, Baraque, com incentivo de Débora, libertou os israelitas da servidão de Jabim, rei de Canaã. No entanto, aquele círculo vicioso continuou. E na época da narrativa que estudamos agora, os moabitas figuravam novamente como um problema para os israelitas. E Deus, novamente por graça e misericórdia, decide levantar outro libertador, a saber, Gideão. Gideão estava malhando trigo ou batendo trigo para escondê-lo num buraco, a fim de tirar da vista dos midianitas. Eles faziam um buraco e colocavam o trigo ali e cobria de terra e palha para que o inimigo não visse o trigo. O trigo, que já não era muito, precisava de cuidados especiais. Era uma época difícil. E foi justamente quando batia o trigo que Gideão recebeu um chamado do Senhor.
Porém, as palavras com as quais ele responde o Senhor deixa claro algumas coisas. E é com base nessas palavras que eu afirmo o seguinte nessa noite. Naquele momento de crise, Gideão precisava colocar algumas coisas em perspectiva. Naquele momento de crise, Gideão precisava colocar algumas coisas em perspectiva. E você pode me perguntar, pastor, naquele momento de crise, Gideão precisava colocar quais coisas em perspectiva? E eu respondo que naquele momento de crise, Gideão precisava colocar pelo menos 3 coisas em perspectiva. Ele precisava pensar mais acuradamente, mais cuidadosamente em 3 coisas. A primeira coisa, na qual ele precisava colocar em perspectiva ou pensar acuradamente, era o chamado que recebeu do Senhor. Versículos 12 e 13. Diz os versículos 12 e 13. Preste atenção. O versículo 12 e o comecinho do 13. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, só até aí. Só até aí. Meus queridos irmãos, o chamado, a primeira coisa que Gideão precisava colocar em perspectiva é o chamado que ele recebeu do Senhor. Percebam, os irmãos, que o Senhor Deus disse a Gideão: o Senhor é contigo, homem valente. Mas no versículo seguinte, Gideão responde: se o Senhor é conosco. O Senhor Deus havia falado no singular, mas Gideão questiona no plural. Para reforçar a ideia do singular, o Senhor, no versículo 14, o Senhor diz: vai nessa tua força. É claro que o Senhor beneficiaria os israelitas de modo geral, mas o chamado era de Gideão. Ele não deveria tentar diluí-lo. O chamado era para ele. Deus o estava chamando. Deus estava agora o capacitando, dando força a ele, para que pudesse ser instrumento na vida do seu povo. Mas não é assim que ele parece entender. E para deixar essa ideia um pouco mais clara, eu gostaria de dizer que em todos os momentos difíceis da história, Deus chamou homens específicos para obras específicas. Vamos começar pensando em Moisés. Deus chama Moisés e ele tenta ali não obedecer, e ele tenta colocar desculpas, mas Deus chamou Moisés. Deus chamou também Josué e outros homens. Deus chama quem ele quer, chamados específicos, intransferíveis. E quando nós pensamos em chamado, geralmente só se pensa naquele vocacionado, ou na palavra mais, não no sentido genérico, mas no chamado mais específico, num pastor, num líder, num missionário. Mas pensemos no chamado específico de cada um de nós. Será que é assim que nós temos entendido? Será que o chamado de Deus tem ressoado no nosso coração? Nós temos pensado no chamado de Deus, ou temos tentado diluí-lo, transferi-lo. É bom pensar na igreja como um corpo, como um coletivo, mas precisamos pensar na igreja também como membros. Cada um de nós tem a sua frente de luta. Cada um de nós tem o seu trabalho específico para fazer. É claro que beneficia o corpo e a estrutura do corpo e glorifica a cabeça do corpo, que é Cristo, mas temos trabalhos específicos para fazer. Será que nós temos entendido assim? Será que nós temos colocado em perspectiva o nosso chamado? Será que nós temos pensado mais acuradamente sobre o nosso papel? Ou temos tentado diluí-lo?
Pensemos sobre isso. É a primeira coisa que Gideão precisava colocar em perspectiva. Era o chamado que recebeu do Senhor. A segunda coisa que Gideão precisava colocar em perspectiva nos vem do versículo 13. Agora vamos ver ele completo. Respondeu-lhe Gideão: ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olhando para esse texto, outra coisa que Gideão também precisava colocar em perspectiva ou pensar acuradamente é na imutabilidade do Senhor. Gideão lembra do que lhe foi contado acerca das maravilhas que o Senhor Deus operou. Mas ele lembrava como algo que ficou no passado, o que é feito. Em outras palavras, cadê essas maravilhas no tempo presente? Ele é como se ele estivesse dizendo: eu não vejo essas maravilhas no tempo presente. Elas cessaram, elas não existem. Ele não conseguia enxergar. Será que Deus havia mudado? Mas Deus não muda, diz a palavra, Deus é imutável. Qualquer israelita, na qualidade israelita, conhecia bem essa verdade. Deus, há bem pouco tempo atrás, já havia livrado os israelitas de 2 opressões inimigas. Mas parece que Gideão não tinha computado isso, não tinha levado isso em consideração. Não tinha percebido, não tinha dado conta disso. Parece que a imortalidade de Deus não era algo considerado por Gideão. Não era algo considerado com mais cuidado, com mais clareza. Não era algo, na verdade, que Gideão estava colocando ou colocava em perspectiva. Meus queridos irmãos, Malaquias 3:6 diz: pois eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Hebreus diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Muitas vezes, irmãos, eu já vi pessoas que dizem: pastor, por que Deus não trabalha, não opera mais como operou outrora? E eu disse: quem disse que Deus não trabalha e não opera mais como outrora? O problema, irmãos, não é a escassez da operação de Deus. O problema é que nós nos tornamos míopes espirituais. Nós não enxergamos um palmo, muitas vezes, na frente do nosso nariz. Não enxergamos as maravilhas que Deus tem operado constantemente, diariamente em nossas vidas. Eu fico pensando quando o profeta então sobe naquele momento de seca extrema e ele vê uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem e ele diz para o seu moço: fala para o rei descer que vai vir copiosa chuva. Meus queridos, ao menor sinal de graça ele soube enxergar, mas muitas vezes nós nos tornamos míopes, não conseguimos enxergar. Não conseguimos enxergar Deus operando constantemente na nossa frente. Não conseguimos enxergar mais. Quantos não pensam que o Deus chegou a surgiu uma heresia falando contra o Deus do Antigo Testamento? Parece que Deus mudou na concepção errada de alguns, mas Deus continua operando maravilhas. Pena que olhos míopes não conseguem enxergar. Pena que nós estamos tão cegados por tantas coisas que não conseguimos enxergar. Mas Jesus Cristo disse: meu Pai até hoje trabalha e eu trabalho também. Deus continua trabalhando ativamente, mantendo a sua criação, provendo para a sua criação, operando eficazmente, poderosamente a favor ou em favor dos seus, daqueles que nele esperam. Então, outra coisa que precisava ser colocada em perspectiva
por Gideon era então a imutabilidade do Senhor. Mas outra coisa que precisava ser colocada em perspectiva por Gideon, nos vem no versículo 13 também. Acompanhe comigo, respondeu-lhe Gideon: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E o que é feito de suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Outra coisa que Gideon precisava ter em perspectiva era a justiça do Senhor. O vocábulo vitimismo é novo, mas o sentido dele não. Na visão vitimista de Gideon, o Senhor havia desamparado os israelitas, sem mais nem porquê, e os havia deixado à mercê dos seus inimigos. No caso, os midianitas. Mas Gideon, as coisas não eram bem assim. Havia controvérsias, porque na própria casa paterna de Gideon havia idolatria, havia um altar consagrado a Baal, um poste ídolo consagrado a Aserá. Os altares israelitas eram feitos de pedras não lavradas, eram simples, mas os altares de Baal eram elaborados e tinham ao seu lado um pilar de madeira, consagrado a deusa Aserá, cuja adoração envolvia práticas de uma perversidade indescritível. E esse tipo de coisa havia na casa. Havia na casa paterna de Gideon. E a pergunta que eu faço é, será que tanto é que depois Gideon tem que quebrar, destruir tudo isso e construir um altar para o Senhor? Agora a pergunta, será que essa situação é única ou em outras casas e famílias a coisa era diferente? Eu não creio que fosse diferente. Eu creio que o que acontecia na casa de Joás, pai de Gideon, o que acontecia na casa dele era uma amostra do que havia no meio daquele povo, da idolatria que havia no meio daquele povo. Eu duvido que era um fato isolado. Eu não acredito que era um fato isolado pela espiral descendente, pela imoralidade, pelo que a situação que o povo vivia. Então, irmãos, vítima. Porém, agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Parece que era alguém sem culpa, parece que era uma vítima falando aqui. Mas de vítima, nem ele e nem o seu povo, de vítima eles não tinham nada. Para ilustrar um pouco o que eu quero dizer, eu pensei em Lamentações 3:39, que diz: por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E Ezequiel 22:14 diz: porventura estará firme no teu coração? Porventura estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratar contigo? Quantas pessoas, irmãos, pensam que Deus é conivente? Está lembrado que o Salmo diz? Pensavas que eu era como tu. Muitas pessoas estão pensando que Deus é que nem eles, que Deus não pune. Só porque Deus não ainda fez, as pessoas estão pensando que Deus não pune, que Deus é conivente com o pecado, com aquilo que é errado. Olha, eu fiz isso, talvez não me custou nada, e as pessoas voltam a fazer, as pessoas se esquecem. Mas será que as mãos e o coração serão firmes no dia que Deus chamar para prestar conta? E eu quero dizer que esse prestar conta não pode ser muito antes do que a pessoa pense. Eu não estou falando só de juízo final, não.
Eu não estou só falando de bema para aqueles que verdadeiramente são crentes. Mas Deus pune e disciplina aqui e agora. Queridos, é óbvio que eu não estou rindo com tudo que está acontecendo no mundo nesses dias. Nem creio que deva ter nenhum crente verdadeiro rindo, achando graça. No entanto, uma coisa é chorar. E outra coisa bem diferente é pensar que nós não merecemos isso. E muito mais. Nós vivemos num mundo onde impera o relativismo. Cada um faz o que acha melhor. O certo é a minha verdade, você tem a sua verdade, é assim que eles dizem. Não tem mais absolutos, tudo é relativo. Não tem certo ou errado. Cada um tem o seu certo e tem aquilo que é errado. Quer dizer, não existe isso. Né? Então, o mundo vive, o que impera é esse relativismo. Quem não lembra de um perverso que lançou uma ideia de uma sociedade alternativa? Você pode fazer e ser o que você quiser. Né? Vivemos num mundo onde tudo aquilo que fere a santidade de Deus se torna popular, se torna aceito. A família nunca foi tão ridicularizada. Pais desprezados e até assassinados. Ser heterossexual é ser homofóbico. O aborto não espontâneo é tido como direito. Drogas são cada vez mais permitidas. A arrogância científica chega a dar medo. O materialismo tem levado homens a aderirem à filosofia de formigas. Consumir, 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 sempre consumir. Só se fala em dinheiro. Essa humanidade da qual nós fazemos parte, de vítima não tem nada. Não são pobres coitados, não. Nós não somos. Não somos culpados. O profeta já dizia que o pecado da terra pesa sobre ela e ela vai cair. Irmãos, basta você dar uma olhada para o mundo. Há muito, João já dizia que o mundo jaz no maligno. Você sob uma influência satânica e demoníaca. O que falam? Quem não viu? Não é que a gente assiste, mas nós vemos pelas reportagens uma escola de samba onde Jesus aparece como homossexual. Já teve também uma peça ou um filme, não sei, que vai nessa mesma direção. As pessoas perderam o senso. Esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo arrogante que pensa que pode tudo com o seu dinheiro. Um mundo que ousa, continua ousando desafiar a Deus. O salmista já dizia: põe-nos em medo, Senhor, para que saibam as nações que são formados por meros homens. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, como eu disse, não estou rindo, não estou achando nada engraçado. Mas uma coisa é você chorar. Outra coisa é você achar que tem uma injustiça sendo praticada aqui. A humanidade, cada um de nós, merece isso e muito mais. Seja Deus justo e todo homem, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. É isso que diz o apóstolo Paulo. Mas, como eu falei no começo, naquele momento de crise, Gideão precisava colocar algumas coisas em perspectiva. E a primeira coisa era o chamado que ele recebeu do Senhor, versículos 12 e 13. Outra coisa que ele precisava colocar em perspectiva era a imutabilidade do Senhor. E outra coisa que ele precisava colocar em perspectiva é a justiça do Senhor. De que se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados.
que nessa hora de crise tenhamos sensibilidade necessária, que possamos nos condoer, que possamos chorar, mas nunca perder a visão bíblica da situação. Direito, o homem não tem de viver. O homem não tem direito nenhum de viver. Vive pela graça de Deus, porque Deus é dadivoso, é misericordioso. Se ele desse um fim em toda a raça humana, ele ainda seria justo. Justo e justo. Que possamos colocar em perspectiva a justiça de Deus. Ele vindica a sua santidade. Ele não pode o réu ter por inocente. Deus não tem o inocente por culpado, nem o culpado por inocente. A questão é que não existe inocente. Todos se extraviaram. Todos. Não há ninguém que faça bem. A não ser aqueles que um dia, por graça e misericórdia, tiveram encontro com o Senhor Jesus Cristo. Pense nisso. Meu desejo e minha oração é que as palavras possam servir para a tua edificação. Senhor, abençoe no coração de cada pessoa que me ouve essas palavras e que tudo redunde em honras e glórias ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Jesus me perdoou, Jesus me perdoou. Eis o Cordeiro vivo está, perfeito justificador, o imutável grande eu sou, de graça e glória me comprou. Com ele não posso morrer, pois o seu sangue